Deus. Tudo bem com vocês, queridos? Amém? Vocês cresceram, hein? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero agradecer aqui a oportunidade que a gente recebeu, o pastor Júlio. Sempre que possível ele está dando alguma coisa aí nos cabos aí. Só desligar aí a gente já... Glória a Deus. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Glória a Deus. Pastor Júlio, pastora Catiane, sua família sempre pega a gente lá na sede e eu fico fugindo. Ele, não, dessa vez você vai. Mas estou muito feliz de estar aqui, de poder estar com vocês. Nós somos todos do Ministério Manancial de Vida, da Igreja da Família. E vocês são uma parte da nossa família que está aqui em Aricanduva, né? Glórias a Deus por isso. Temos uma outra parte da família que está lá no Jardim Centenário. E glórias a Deus, orando a Deus para que o reino de Deus venha se expandir cada vez mais e mais e possamos alcançar mais bairros, mais famílias, mais casas, em nome de Jesus, e o reino do Senhor sendo expandido e Ele usando as nossas vidas para isso. Você crê, irmão, em nome de Jesus? Glórias a Deus. Assim como nós temos cantado, eu profetizo, eu vim nessa noite para profetizar. Eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês cresçam, que vocês alarguem as tendas, tanto para a direita como para a esquerda, para frente, para trás, que famílias sejam alcançadas e que a tua família seja a primeira, em nome de Jesus. Você crê dessa maneira, irmãos? Amém? Eu creio em nome de Jesus. Quando nós começamos lá, o pastor Júlio estava com a gente lá no começo, e a gente começou pequenininho, poucas pessoas, e a gente não tinha a dimensão da proporção que Deus nos levaria, e nós não cremos que nós paramos por aqui, mas nós cremos que nós vamos avançar e crescer muito mais. Então, hoje, quando a gente escuta o apóstolo lançando desafios para a igreja, algumas coisas já não nos assustam mais, porque nós cremos que com Deus tudo é possível. Amém? Você crê dessa maneira, querido? Então aplauda ao Senhor mais uma vez. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns para vocês. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida financeira, e eu quero ler um salmo muito, mas muito, muito conhecido. Acredito que talvez seja o salmo mais conhecido, que é o Salmo 23. Coloca para mim, querido, o Salmo 23. Foi ministrado isso hoje de manhã na sede, e Deus falou ao meu coração. Nós vamos ler apenas o verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Diga, nada. Ah, está muito fraco, irmão. Nada. Não, está muito fraco. Nada. Agora olha para quem está do seu lado e fala, irmão, é nada. De nada terei falta. Glórias a Deus. Eu nem precisaria ministrar, sabe, oferta? Porque o Salmo 23, por si só, o verso 1, ele já diz tudo. Que Deus, Ele é o nosso pastor, que supre todas as nossas necessidades. Nós cantamos aqui, né? Irás prover de novo, Senhor. Temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalhas. Então, é nada, de nada teremos falta. Quando nós, e é o detalhe que a gente sempre ministra isso, Deus não fica devendo nada para ninguém, né, irmãos? Que Deus, Ele é fiel com aquele que é fiel a Ele, com aquele que é fiel à casa do Senhor, à palavra dEle. E às vezes nós somos surpreendidos, porque ainda não acabou a colheita antiga, e nós já estamos colhendo a nova. É isso que nós temos profetizado e vivido, que nem chegará a acabar a colheita antiga na sua vida, e você já estará colhendo a nova em nome de Jesus. Mas isso é para quem crê, amém? Isso é para quem confia, porque isso é um momento é um ato de fé, de ousadia, crer que Deus Ele supre. Nós não só cantamos,
mas nós cremos dessa maneira. Eu quero compartilhar com vocês. Quem esteve conosco lá na sede e na gravação, levanta a tua mão. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram durante todo esse processo. Lá na sede a gente já vem de alguns anos, Ministério de Louvor trabalhando, e a gente já vem orando por esse propósito. Muitas são as promessas de Deus para as nossas vidas, e quando nós nos encorajamos e falamos assim, nós vamos viver esse milagre. Uma das palavras que eu mais ministrava nos grupos de WhatsApp do Ministério de Louvor, ou quando eles estavam presentes comigo, eu falava: gente, o céu ele não age, o céu ele reage. Quem age sou eu, quem age precisa ser você. Quando eu estou agindo, o céu ele se move. Quando eu paro, o céu para. Mas quando eu caminho, é como o povo quando estava caminhando no deserto. O povo caminhava e a nuvem ia seguindo o povo durante o dia, e uma noite uma coluna de fogo. O povo parava, a nuvem, o céu reagia conforme o povo agia. Então é uma questão de ação, queridos. Já diz a palavra, oração é orar e agir, é crer, é confiar que Deus é o nosso pastor e de nada eu tenho falta, porque Ele me supre em tudo, inclusive na minha área, na minha vida financeira. E eu profetizava isso e orava com o Ministério de Louvor, e graças a Deus lá nós temos músicos, nós temos cantores, Deus tem nos abençoado, mas nós precisávamos romper em uma área, que era a área financeira. Quem esteve lá viu toda a estrutura que a gente montou um telão, as câmeras, alugamos microfones, alugamos o palco, montamos toda uma estrutura, e para montar aquela estrutura, é dinheiro, irmãos, é oração, mas precisou ter fé e investimento, e foi lançado um desafio para o Ministério de Louvor, e eu falava assim para eles, quando nós entramos em estúdio, o produtor, ele vive daquilo, ele ganha para poder, ele está trabalhando, é o trabalho dele. E eu disse para o ministério, a gente ministrou para o Ministério de Louvor, olha, eu creio que Deus ele vai suprir em todas as coisas, nós vamos pedir oferta para a igreja, nós vamos pedir ajuda, eu creio que Deus ele vai enviar, mas Deus ele só vai enviar se nós dermos o primeiro passo. Então nós ministramos ali sobre a vida deles e falamos, a parte que é do estúdio, de produção, de gravação, vai sair daqui, do Ministério de Louvor, da vida de vocês, e começamos a desatar isso na vida do Ministério de Louvor. Quando eles acreditaram, que eles começaram a ofertar, que a gente começou a pagar as parcelas lá do estúdio, o Senhor ele foi desatando, e uma das coisas que eu falava para eles era assim, não vos faltará nem coisa grande ou pequena, Deus vai suprir em tudo, é momento de ter fé, e aí nós fomos desafiando, e Deus foi desatando. Irmãos, foi divulgado entre o Ministério de Louvor e a igreja, uma chave, uma conta Pix, que era na minha conta bancária, e sem mais nem menos, eu estava em casa e chegava um Pix de um valor, dali a pouco um Pix de um outro valor, e quando a gente achava que, meu Deus, e agora como é que nós vamos suprir essa parte aqui, que é uma parte cara, o Senhor, difícil, aí o Senhor vinha e levantava alguém, falava, olha, eu estou mandando uma oferta para vocês, mas foi necessário desatar o Ministério de Louvor, porque eu falava assim para eles, como nós vamos dizer para as pessoas, acreditem em nossos projetos, invistam em nossos projetos, se nós mesmos não acreditamos, se nós mesmos não somos desatados nessa área. Então o Senhor nos trouxe essa revelação e começamos a desatar a nossa mente, a nossa vida, e nós começamos a entregar e investir. Quando nós tomamos essa ação, o céu ele reagiu e Deus ele começou a mover, irmãos, foi algo assim, sem explicação. Só para vocês entenderem, quando faltava na semana, né, que aconteceu aquele caso com o Juninho, na semana que nós iríamos gravar, alguns dos meninos se separaram e eles foram orar no monte, e o Juninho, o Júnior, o Valdir, que é baterista, um dos bateristas, é o Éder e o Júnior, eles saíram do ensaio numa sexta-feira, ele colocou o equipamento dele, Nicolas sabe o que eu estou falando, equipamento de bateria é caro, não é caro? Instrumento é caro, não é caro, irmãos? É caro, não é fácil. Ele colocou tudo aquilo que ele tinha conquistado
Durante toda a carreira dele como músico, ele colocou dentro do carro dele e eles foram para o monte orar, irmãos. Olha só que coisa, eles estavam no monte orando. Quando eles terminaram de orar, que eles desceram do monte, que ele olhou para o carro dele, os vidros do carro estavam todos completamente estourados, que ele olhou para dentro do veículo, a primeira coisa que ele falou: como eu vou tocar no sábado? Ele nem pensou no carro, mas ele pensou nos equipamentos que estavam ali dentro. Foram tantas lutas, o Senhor estava ali provando a nossa fé. E aí eu disse para o Ministério de Louvor: agora não é hora de parar, agora é hora de reagir, é hora de se mover. Nós vamos nos mover. E a gente começou a se movimentar como corpo, como igreja, e a gente começou a trabalhar em prol daquilo, irmãos. De repente, do nada, começou a aparecer mais ofertas, e as pessoas falando: eu quero abençoar. E olha só, Nicolas, como é tão relevante aquilo que a gente faz no altar, porque a gente inspira pessoas, e a nossa vida deve ser um espelho para isso. Um rapaz me procurou na igreja, e ele, aquele dia, irmãos, Deus falou tão forte no meu coração. Ele me procurou na igreja e falou assim: eu quero ofertar na vida do Valdir. Eu falei: você quer ofertar? Eu quero ofertar na vida dele, eu não posso ficar de fora, ele precisa comprar esses instrumentos novamente, porque quando ele toca, algo mexe dentro de mim. Quando ele bate naquela bateria, o Senhor move algo dentro do meu coração, e ele não pode ficar sem isso. A igreja começou a se mover, irmão, se mover, e aconteceu. Naquela semana, o Senhor restituiu para o Valdir aquilo que foi levado. Se vocês, quem conhece, já viu o Valdir tocando, ele tem uma caixa de bateria laranjinha, né? Deus deu outra, igualzinho, irmão. Bacana. Deus restituiu todos os instrumentos dele. E como que isso aconteceu? Aconteceu num passe de mágica? Nasceu de uma árvore? Não, foi a igreja crendo e agindo, e o céu reagindo. A igreja crendo e se movimentando, e o céu reagindo ao favor. Se você crê nessa palavra que eu estou lançando sobre a sua vida nessa noite, irmão, age agora, reaja, vai. O céu, ele vai agir ao teu favor. Se você der um passo nessa noite acreditando: não, eu não vim aqui, eu vim aqui para profetizar em nome de Jesus, você vai ser desatado na sua vida financeira. Mas é necessário você agir, precisa agir, irmão. E é nesses momentos de maior dificuldade, quando a gente está ali naquela luta difícil, é que o céu, ele está ali, ó, esperando. Vai, age, é só você agir, vai. Aí você recua, não recua não, vai, que se você agir, o céu vai reagir ao teu favor. Se o Senhor enxergar no teu coração fé, coragem, isso vai potencializar no reino. Os anjos vão trabalhar ao teu favor, as portas vão se abrir, cadeias vão quebrar. Mas você precisa crer, irmão, é uma questão de fé. Em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite, se há alguém desempregado, eu profetizo porta de emprego em nome de Jesus, mediante a tua ação. Se você está passando por alguma luta financeira nessa noite, em nome de Jesus, mediante a tua fé e a tua coragem, essa luta cessa nessa noite, em nome de Jesus. Você vai colher a 100 por 1, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Não vai te faltar nem coisa grande ou pequena, porque o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, eu tenho tudo. Oh Deus, eu sei que vocês têm grandes desafios, assim como nós temos, irmãos. Quem que Deus vai usar? É alguém de lá de fora? Deus vai enviar um empresário? Não. Deus, ele vai usar a sua vida, porque é você que ele quer desatar. É daqui que Deus quer levantar novos empresários. É daqui que Deus quer levantar pessoas prósperas. Não ore por isso. Senhor, envia alguém dos 4 cantos dessa terra. Houve um tempo que a gente estava, era tão difícil, que a gente falou: Deus, se eu achasse uma mala de dinheiro na rua, Senhor, resolveria uns probleminha aí, né? Mas aí com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo que sou eu que tenho que agir, e o céu, ele vai desatando, vai fazendo. Irmão, você crê em nome de Jesus? Na semana que vem, não sei onde eu vou estar, eu talvez esteja lá na sede, mas eu creio em nome de Jesus que na quarta-feira você vai entrar nas portas dessa igreja aqui contando testemunho.
Então, irmão, é para quem? Se você não crê, tudo bem, pode ficar quieto. Mas se você crê, irmão, dá glória a Deus aí, porque é para a tua vida, em nome de Jesus. É para arrebentar mesmo. Você vai entrar quarta-feira aqui contando testemunho, chorando, se alegrando. Se não vier na quarta, vem no domingo, irmão. Mas vem contar o testemunho em nome de Jesus. Amém? Então, separa a tua oferta agora aí, o teu dízimo, a tua primícia, em nome de Jesus. E eu creio através dessa palavra. Você crê? Amém? Em nome de Jesus. Tem o irmão distribuindo os envelopes. A gente tem a maquininha. Tem Pix, pastor? Cadê o Pix? Está na maquininha lá o Pix? Quer fazer a transferência via Pix? Você pode fazer a transferência via Pix, mas não fique de fora nesse momento, porque é profético e a gente não pode deixar essa onda passar. Então, irmão, pega a sua prancha agora, que é a sua oferta, que é o seu dízimo, e ó, pega essa onda e vai embora, em nome de Jesus. Não embora da igreja, hein? Vai viver as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada dizimista, ofertante da tua igreja, por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor há de fazer, Senhor. Eu te peço, ó Pai, agora em nome de Jesus, mediante a cada ato de fé, Senhor, e de fidelidade ao Senhor, ó Pai, abre as janelas do céu, Senhor, assim como diz a tua palavra em Malaquias, Senhor. Deus, que venha, ó Pai, a abastança sobre a vida dos teus filhos, que não falte coisa grande ou pequena, ó Pai, mas que o seu nome seja glorificado, Senhor. E assim como temos profetizado nessa noite, ó Pai, eu creio e profetizo em nome de Jesus, portas abertas, Senhor. Pai, as comportas do céu, Senhor, faça chover, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, e que, ó Pai, venha dar fruto, Senhor, essa oferta, Senhor, esse dízimo, essa primícia, Senhor, a 100 por 1, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que nós possamos contemplar a tua igreja crescendo, avançando, conquistando o reino, Deus, o reino do Senhor, ó Pai, crescendo para a glória do Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos, amém. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Júlio falou para fazer barba, cabelo e bigode. Cabelo eu vou fazer, você não tem mais cabelo, cara. Não precisa não. Glória a Deus. Amém, queridos. Abra sua Bíblia no livro, segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Aquilo que nós recebemos nessa manhã na sede, eu quero ministrar sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus, amém? Você está aí, irmão? Você está aí, dá um glória a Deus aí para eu saber que você está aí. Glória a Deus, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Deus é bom. Diz assim a palavra do Senhor, todos encontraram, amém? Amém? A minha Bíblia é a versão King James, mas eu vou ler na de vocês aqui, ó. Está na Almeida, né? Agora, contudo, trazei-me um arpista. E sucedeu que, enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Amém? Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por sua palavra? O salmista vai dizer: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós devemos louvar a Deus na beleza da sua santidade. Nós devemos louvar a Deus porque Ele é um Deus poderoso, um Deus criador. Quando a palavra diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor,
essa palavra diz respeito a toda a criação, e isto inclui eu e você. Nós fomos criados com este propósito e para este propósito, para adorar ao Senhor. Se você respira, é para a glória de Deus. Se vivemos para a glória do Senhor. Se caminhamos, se trabalhamos, se constituímos família, para louvor e para a glória dEle. Porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então nós somos criados para louvar a Deus, mas não só no âmbito congregacional, não só na igreja, mas em todos os momentos de nossas vidas. É verdade que nem sempre nós estamos tão conectados ao céu como deveríamos. É verdade que muitas vezes nós estamos atarefados, trabalhando, cuidando da nossa família, das nossas casas, dos afazeres do dia a dia. Mas isso não significa que não estamos louvando a Deus. Tudo depende da nossa conduta, de como caminhamos, de como honramos a Deus, através do nosso trabalho, através do cuidado com a nossa casa, através de cada atividade. Então, se eu entro na condução para ir trabalhar, devo entrar honrando a Deus. Se estou no meu trabalho, devo trabalhar honrando a Deus. Não só na igreja, mas em toda a nossa vida. Se estou indo para uma consulta a um médico, devo ir honrando a Deus. Em todo momento devemos honrar ao Senhor. Essa palavra, ela diz respeito à honra ao Senhor. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele os criou para o seu louvor e para a sua glória. O Senhor, quando disse, haja luz, Ele disse, haja luz para o seu louvor e para a sua glória. Quando Deus disse, haja a vegetação, haja separação entre a porção seca e a água, para a glória dEle. Quando Deus cria o mundo, Ele forma para a glória e para a honra dEle. Mas vemos através da palavra do Senhor que antes, se você for lá em Gênesis capítulo 1, o versículo 1 vai dizer assim, projeta para mim, por favor, querido, Gênesis 1, olha só que lindo. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se eu pegar, volta lá o 2 para mim, por favor. Se eu pegar lá o comecinho do 2, olha só que interessante. Se eu for no original, se eu for pegar lá o texto original, se a gente for traduzir, pode pôr lá a terra, pode pôr a versão que estava. Isso. A terra era, se eu for lá no original, a gente pega a tradução de tornou-se ou ficou. Tornou-se ou ficou, sem forma e vazia. Porque Deus, Ele já havia criado o mundo, a natureza e tudo o que existe.
para a glória dele. Explica-se daí, né, é óbvio que os dinossauros existiram, não tem como, contra fatos não há argumento, né? É provado através dos fósseis que existiram. E diz a palavra do Senhor que quando Deus, ele criou toda a terra sem forma e vazia, no céu já existiam os anjos que o adoram dia e noite sem cessar. E a palavra de Deus diz que Deus ali, ele criou a Lúcifer, que era um anjo de luz, que ele era regente do coral celestial, era um músico que o Senhor criou para adorá-lo, para servi-lo ali no céu, e para conduzir os anjos na adoração. Mas a palavra de Deus diz que Lúcifer, ele quis ser mais do que Deus, ele quis assentar no trono de Deus, ele quis a glória. Quando ele viu a glória ele quis a glória do Senhor, e o Senhor, ele pega a Lúcifer e lança ele fora do céu, e ele é remetido com 1/3 dos anjos à terra, e ele é remetido com tanta força, que ele bate na terra. A ciência vai dizer que é um meteoro, né, que veio e bateu na terra, mas naquele fatídico momento, era Deus lançando para fora aquilo que não deveria estar ali no céu. E quando ele bate na terra, a terra ela fica sem forma e vazia. Toda a natureza que Deus tinha criado, tudo. Então Deus, ele decide começar de novo. E Deus, ele passa de criador a reformador. Ele vai reformar aquilo que estava deformado. E aí ele fala: haja luz, e houve luz. Haja separação da porção seca, as águas. E Deus, ele vai reformando tudo, até que ele chega ao ponto de, do pó da terra, moldar o homem, Adão, a sua imagem, a imagem e semelhança do Deus Criador, para adorá-lo e dominar sobre os peixes, sobre as feras do campo, para dar nome à criação, para que o Senhor pudesse ter comunhão com ele, para que o Senhor, todos os dias, na viração do dia, ele viesse caminhando no jardim, para poder ter comunhão com o homem, e conversar com ele, e dizer: oi Adão, tudo bem? Como foi seu dia? Ah, Senhor, eu vi aquele bicho bonito, ele tem uma juba assim, ó, grandona, ele tem uns dentes assim enormes, e quando eu olhei para ele, ele fez uau! Senhor, eu chamei ele de leão, o que o Senhor acha? Oh, legal, Adão, leão, top. Senhor, hoje eu vi um bicho estranho, com umas garras enormes, peludo, com um olhão, mas ele era tão lento, e ele ia subindo pela árvore, devagarzinho, devagarzinho. Ah, Senhor, eu dei o nome dele de bicho preguiça. Legal, Adão. E assim foi, e Deus foi dando um homem o direito, e tudo que ele fazia era para a glória do Senhor. Por que eu estou dando esse pano de fundo, explanando, para a gente poder entender um pouco o sentido, por que a gente está aqui, irmão? Ninguém saiu da sua casa, por acaso, eu vou lá porque o louvor é legal, tal. Não, todo mundo tem um desejo no coração de buscar a Deus, porque isso está no nosso DNA, na nossa natureza, de louvar ao Senhor. Por mais que a gente diga que não, que você venha falar, por mais que você fale assim: não, eu fui na igreja aquela noite porque tinha um cara lá legal, que ele canta mais ou menos assim, e a esposa lindona dele está lá com ele. Já depositei, irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Mas no fundo, quando a gente começa a ouvir o louvor, é como o testemunho que eu contei daquele rapaz que fez a oferta para a bateria. Começa a mexer uma coisa aqui dentro de nós, começa o coração bater forte,
e a gente começa a sentir o desejo, a presença de Deus, de poder adorá-lo. É o Espírito, porque nós somos criados para isso, irmão. Você já viu, às vezes você está despretensiosamente na tua casa, as mulheres, né, eu também, de vez em quando, tá, irmão, minha mulher está aqui, eu não posso mentir, né? De vez em quando eu faço faxina em casa, de vez em quando eu lavo uma louça. Mas, já reparou? Ou você está no seu carro, eu já me peguei nessa condição, nessa situação. Eu estou no carro e despretensiosamente eu coloco lá o louvor e está lá tocando, porque você é acostumado a ouvir, né? Eu estou ouvindo louvor, glórias a Deus. Mas de repente, do nada, você sente um negocinho assim, né? Um cheio, né? Que isso, Senhor? Aí dá aquele arrepio, você fala, que isso, Deus? Eita, você está aqui, Espírito Santo? E aí você começa a sentir a presença, e você começa a gerar aquilo dentro de você e a fluir a sua essência de adorador, de louvar, e você começa, de repente, do nada você já está chorando, se quebrantando. Eu já passei várias experiências, irmãos. Eu trabalho dirigindo, trabalho com obras, mas para mim, de uma obra a outra, eu preciso dirigir. O trânsito de São Paulo é uma bênção, né? Durante o dia você pegar ali a marginal meio-dia, o negócio está arrebentando. E acho que muitas vezes os motoristas olharam assim para mim, dos carros altos, e falaram assim, esse cara é louco. Porque eu estava lá. Desculpa aí. Esse cara é louco, está falando sozinho. Mas você está ali, adorando, buscando e se entregando na presença de Deus. É a essência que tem dentro de nós. Quem já passou por essa experiência? Você está no metrô indo trabalhar e você está lá com seu fone de ouvido. Irmão, eu já passei por isso. Olha, já passei por cada coisa, irmão. Mas não tem problema não. Você está sentado ali, aí você está ali, aí de repente aquele louvor toca. Aí você, ai meu Deus do céu, eu estou no metrô, está todo mundo me vendo, Deus. E agora, Senhor, o que eu faço? Eu não estou aguentando. Aí você fica assim, ó, segurando aquela lágrima para ela não rolar, né? Você fica puxando para dentro. Volta, lágrima, volta, volta. Mas chega uma hora que não dá e aí escorre aquela lágrima aqui assim, ó. Irmãos, eu estou ministrando aqui nessa noite, meu Deus do céu. Tamanha presença de Deus. Que aí corre aquela lágrima, sabe? Aí quem olha para você, aí um olha para o outro e fala assim, tadinho, deve estar com depressão, né? Deve estar passando uns problemas na vida, umas lutas. Tadinho, deve ser por causa das contas, né, que tem para pagar. Tadinho, deve ter tomado Deixa para lá. Que as pessoas, elas só vão entender quando elas experimentarem aquilo que eu e você temos experimentado. É por isso que não devemos nos cansar de falar, de dizer aquilo que Deus está fazendo em nós, e que Ele faça através de nós, através da sua vida e através da minha vida, para que outras pessoas sejam alcançadas e para que a humanidade entenda o porquê que ela foi criado. Ninguém está aqui nessa terra por um acaso. Nós devemos sim continuar falando do amor de Cristo e cantando, louvando, adorando ao Senhor, honrando a Deus com as nossas atitudes, para que o mundo saiba que existe um Deus que é criador, que existe um Deus que é poderoso, que nos formou para o seu louvor e para a sua glória. Existem pessoas que estão vivendo por aí sem ter um sentido na vida, sem entender o porquê estão nessa terra. Muitas pessoas estão, talvez nessa hora, neste exato momento, olhando para dentro delas mesmas, e talvez aquilo que ela esteja ouvindo agora destoa, não tem nada a ver com aquilo que você e eu estamos ouvindo agora, porque assim como existe o louvor que adora a Deus, assim como Deus é adorado, assim como eu ministrei aqui, Lúcifer também desejou ser adorado. Como ele não pode ser adorado por mim e por você, que somos salvos em Cristo Jesus, que entendemos essa realidade. Ele sai por aí afora procurando adoradores.
como foi ministrado o apóstolo falando hoje de manhã na sede. Então ele é adorado nos terreiros da vida, nas esquinas, ele é adorado nos bares, nas raves. Como é terrível, né, irmão? Como que uma pessoa consegue ficar ali numa rave? Às vezes ela 12 horas ali ouvindo e não sai disso. E ela tá... É uma adoração sem sentido, que não tem começo nem fim. Acabou aquilo, acabou. Mas nós que entendemos essa realidade, que sentimos essa necessidade, eu tenho certeza que quando você sair daqui nessa noite, você vai para sua casa e você vai ruminando essa palavra e todas as palavras que você recebe aqui, e quando você vai adorando ao Senhor, aquilo vai aumentando o desejo mais e mais, e fazendo você entender mais e mais e mais o sentido da tua vida, o sentido da tua família, faz você entender mais e mais e mais as coisas que Deus tem feito, ainda as coisas que Deus vai fazer, vai nos trazendo um entendimento para a vida. Então quando a gente entende isso, irmãos, não existe ambiente de depressão, de angústia, de medo, não. Nós confiamos no Senhor, irmão. É tão bom quando nós estamos voando assim, ó, nas asas da adoração, que nós estamos nos chegando mais perto de Deus, e cada vez nós queremos ir mais e mais e mais, e nós temos livre acesso à sala do trono. E quando nós entramos, eu cheguei aqui hoje, a pastora Catiane compartilhava algumas coisas comigo de experiências em oração com Deus, em busca, no propósito, muitas vezes ali no joelho. Às vezes a luta está muito grande, a gente não entende, mas a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós vamos para o nosso lugar secreto, quando nós entramos lá no nosso quarto, trancamos a porta, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós ligamos o louvor, o ambiente é preparado ali naquele momento, e nós começamos a orar, e nós falamos: Senhor, agora sou eu e você, papai. Papai Deus, eu estou aqui, olha para mim, aquieta minha alma, meu coração. Então o Espírito Santo de Deus vem, e Ele vem sobre as nossas vidas, e nós sentimos aquela brasa, aquele calor, aquele fervor. Então nós sabemos, é Deus, Deus está aqui. Então a nossa fé é aumentada, e nós começamos a profetizar. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo começam a falar em novas línguas. Oh irmãos, quantas vezes em momentos como esse, de angústia, de luta, eu dobrei o meu joelho na minha casa, e ali de repente o Espírito Santo veio como um sopro forte em minha vida. Então eu levantei e eu falei: meu Deus, eu comecei a ungir porta, ungir janela, eu ungi. A Débora estava dormindo, eu passava a mão, passava óleo nela, aí eu até a Aline ia lá e ungia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Mas porque eu entendi a essência da adoração, de buscar a Deus. O mundo, irmãos, Lúcifer, ele quer nos tirar disso. Então vem as ocupações da vida, as lutas, às vezes pessoas passando por processos de enfermidade, luta financeira, luta com os filhos, luta em vários âmbitos. Hoje nós vivemos numa sociedade de um ativismo que não dá para compreender. Parece que é trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso alcançar, fazer, e eu vejo uma geração cansada de tanto querer fazer, de tanto querer lutar com as suas próprias forças, resolver com a força do seu braço, uma geração esgotada. Mas quando nós entendemos que é Deus que está no controle de todas as coisas, e nós descansamos no Senhor e entregamos nas mãos dele. Quando eu falo assim: Deus, eu entrego em tuas mãos, eu saio da frente. É como nós temos ministrado: Senhor, eu coloco no altar, eu saio da frente. Só põe no altar, irmão, sai da frente. Só adora, só canta.
Sabe, muitas lutas na minha vida eu venci através da adoração, através do louvor. Quantas batalhas eu já enfrentei, momentos difíceis que eu tive que cantar, quando a voz estava embargada aqui, quando tinha um nó dentro da minha garganta, mas quando eu começava a cantar e adorar, mesmo sem forças, quando eu tirava do nada, o Espírito Santo de Deus vinha, aquele céu que estava de bronze se abria, e o Espírito Santo de Deus falava para mim: eu tenho uma obra na sua vida, você é meu, não olhe para trás, porque eu estou fazendo, você não está percebendo, apenas cante, 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 adore, adore, adore. Oh, a gente precisa entender isso, irmãos, que em vez da gente murmurar, reclamar, ao invés da gente ficar perguntando para Deus: Senhor, parece que nada dá certo para mim, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor não tem nada na minha vida. Comece a adorar, irmão. Tira o nome de Jesus, a novela, põe o louvor. Tira, em nome de Jesus, as ocupações e pare um pouco para adorar, para buscar, para ler a Bíblia, dobrar o joelho, buscar o Espírito Santo de Deus. Eu já vivi experiências com o Senhor que marcaram a minha vida. Eu lembro no começo da caminhada, e hoje eu comentava com algumas pessoas lá na igreja, que quando nós começamos na caminhada, a gente subia na sexta-feira para o monte para orar, e a gente passava a madrugada no monte orando. Nós ainda estávamos ali, não lembro o número ali da Nordestina, no nosso primeiro templo ali, quando era Monte Calvário. 45, venha. Nós estávamos na Avenida Nordestina, número 4545. Nós estávamos transicionando, nós éramos Igreja Pentecostal Monte Calvário. E nós estávamos transicionando. Comunidade Evangélica Manancial de Vida. Deus tinha revelado ao apóstolo no monte. Ele comentava isso de manhã lá na sede. E a gente subia a sexta-feira para o monte, e era toda sexta-feira, irmãos. Subia a sexta-feira para o monte, fizesse sol ou chuva, nós estávamos no monte, orando. Quantas vezes, né, pastor, nós descemos tudo eslameado do monte, porque levava uns rola no monte, e saía rolando, e descia daquele jeito, todos de lama, mas era uma alegria, tá ali, meu Deus do céu. E eu comentava isso, eu falei: é verdade, Deus me fez lembrar, que eu subia o monte na sexta-feira, e eu descia do monte, eu não ia para minha casa, eu ia para a igreja, e eu passava o sábado o dia inteiro em jejum, em oração, buscando a Deus. E quantos frutos, quantas experiências com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu tinha tanto desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu acho que eu já contei aqui, mas alguns de vocês ainda não ouviram esse testemunho. Eu tinha tanto desejo de ser batizado com o Espírito Santo, que eu olhava, e na época o negócio era, né? Bom, se o irmão tivesse sentado assim, ó, vou mostrar para você, ó, tá gravando, né? Deixa eu sair da câmera. mais. Que se o irmão tivesse sentado assim, ó, eu via e eu era apaixonado por aquilo. Ele fizesse assim, ó. Que é isso, Senhor? Ele está dando um Hadouken ali, Deus. Se eu vi seu irmão fazendo assim, ó, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vim de um berço tradicionalíssimo. Eu vim de uma igreja, que a igreja levou 8 anos para provar tocar a bateria. Não pude, é pecado, bateria era coisa do demônio, irmão. É nós, né?
Não podia. Era muito rigoroso. Tinha que passar pela assembleia, os irmãos tinham que votar. E, irmãos, eu lembro que uma vez eu estava ministrando lá, eu falei assim, hoje eu vou arrebentar aqui, né? Eu vou ministrar louvor. Aí chamei a juventude, falei assim, combinei com eles, na hora do louvor, nós vamos bater palma. Não podia, era escândalo isso, irmão. Podia bater palma. E hoje a gente pula, dá uma cambalhota, se deixar. Glória a Deus. Podia não, irmão. E aí eu combinei com a juventude, eu falei assim, quando eu for cantar essa música aqui, vocês puxam as palmas. E nessa igreja tinha a nave da igreja e do lado ficava o banco do coral, que era o coral da igreja, os irmãos, estava ali o coral. Era bem desse lado aqui mesmo, do lado esquerdo aqui, do seu direito. E aí eu combinei com eles, vocês ficam tudo ali, não vai ter coral hoje à noite, então a juventude ocupou, irmão. Ocupou todo o banco do coral. Eu falei, eita, hoje nós vamos quebrar as tábuas da lei aqui na igreja. Aleluia. Olha o irmão, já falando de denominação. Não pode. E aí eu falei assim, nós vamos quebrar as tábuas da lei. Beleza. Aí começamos. Eu só olhei para vai. Aí pessoal. E o pastor? Fiz de louco. Aí ele só vem aqui sempre. Para agora. Não para não. Aí ele vem de novo. Para agora. Aí eu. Aí ele catou o microfone. Ou vocês param agora. Aí todo mundo já começou. Sabe aquelas palmas que estavam tá. Fez assim. Podia, irmãos. Mas olha só, eu tinha tanto desejo de ser, eu estava falando de ser batizado do Espírito Santo, né? Eu tinha tanto desejo de ser batizado do Espírito Santo, que eu vi os irmãos pulando, rodopiando na igreja. E aí um dia eu estava em casa, aí eu tinha vindo do culto, aí eu dormi, irmãos. Para você ver, quando você tem aquela essência dentro de você, aquilo está tão vivo dentro de você, que você até sonha. Aí eu estava dormindo, né? Aí, no meio da noite, me veio um sonho. E eu sonhei que eu estava falando em línguas. Olha só. Que eu estava igual os irmãos lá, igualzinho, pulando, rodopiando e fazendo isso e aquilo. Eu falei, eita, olha que coisa. Parecia, era tão real, tão forte, que de repente eu ouvi assim, eu acordei, na hora que eu acordei assim, eu comecei a falar em línguas, irmão, no meu quarto. Eu fui batizado com o Espírito Santo dormindo, sonhando. Aplauda ao Senhor, vai, irmão. É forte, né, igreja? Irmão, sonhando. Eu acordei falando em língua, assustado. Dali, no começo, quando você vai falando assim, línguas, né? É língua estranha mesmo, né? Línguas estranhas, né? É uma língua bem estranha mesmo, irmão. Mas aí depois eu fui naquela semana para um monte. Aí uma irmãzinha do Reteté veio. Lembra a irmã Rose, né? Não sei se vocês lembram, uma moreninha. Aí pegou na minha mão. Assim diz o Senhor, eu te batizei com o meu espírito. E começou a profetizar da minha vida. Aí eu já comecei a rodopiar lá. Peão para lá e para cá. Eu falei, eita, é o fogo do Espírito Santo. E aí dali o Senhor foi desenrolando. Foi desenrolando, fazendo. É porque eu estou rodando aqui, né, irmão? Estou pentecostal hoje. Aí está dando ruim. Mas eu vou ficar paradinho. E aí o Senhor foi fazendo.
Mas isso nos faz entender a essência, aquilo que Deus quer, que não se apague na igreja dele, que não se apague nos nossos corações, o fogo, a presença do Espírito Santo de Deus. Onde Deus está, igreja, maravilhas acontecem, pessoas são curadas, pessoas são libertas, famílias são transformadas. Quando nós entendemos isto e recebemos em nossas vidas, o Senhor, Ele vem sobre nós realmente como um fogo que vai contagiando e vai transformando, vai movendo, vai fazendo. Vou entrar na palavra aqui, meu Deus do céu, mas eu estou seguindo a direção do Espírito Santo. O apóstolo nem ministrou isso, eu falei, eu vou ministrar igualzinho um apóstolo, não dá. Eu tenho também um problema igual ao dele, eu não consigo, irmão, fazer esboço. Posso até fazer, mas eu me perco todinho. Mas, olha só, os moabitas vinham com grande força atacar Judá, Israel. O exército moabita estava vindo. Então, Judá, Israel, os reis se juntam para unir forças, para lutar contra eles. Quando eles estão a caminho da batalha, no vale, que os problemas começam a acontecer, eles começam a perceber que o inimigo que eles estariam enfrentando era um inimigo muito mais forte do que eles poderiam imaginar, e mesmo unindo forças, eles não teriam condição de vencer. Qual que é a primeira coisa que passa na cabeça deles? Será que tem um profeta aí? Será que tem alguém aí desse que eu ministrei nessa noite? Será que tem alguém aí cheio do Espírito Santo de Deus? Será que tem uma mulher aqui que ora pela família? Será que tem um varão aí que é de oração? Será que tem um pastor, um levita? Será que tem um diácono? Não sei. Tem um profeta aí? Vai olhar lá no meio do povo para ver se tem um profeta. Vai acontecer situações, queridos, em nome. Pega isso que eu estou te falando. No meio da tua família, isso é profético. No meio da tua casa vai acontecer situações que eles vão tentar resolver de tudo quanto é jeito, até que vão falar: chama fulano. Vai acontecer momentos na sua casa, em festa de aniversário, irmão, até velório, não sei, não estou profetizando morte não, mas isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Não tinha um pastor, morreu uma tia minha, não tinha um pastor. Sabe o que eles fizeram? E eu nem quis ir, porque, sabe, eu queria guardar a memória da minha tia e tal, mas eles começaram a me ligar desesperadamente: vem aqui trazer uma palavra. Não tem um pastor, não tem ninguém aqui para trazer uma palavra. E aí eu fui e levei a palavra. Então, presta atenção, vai acontecer com você, e é você que Deus vai usar, em nome de Jesus. Então, o que eles falam? Olha, preciso de um profeta. Eu preciso de um profeta. Aí eles vão falar assim: não, tem Eliseu. Chama o profeta Eliseu. E aí eles vão chamar Eliseu. E quando Eliseu chega, o que ele fala para eles? Olha lá, vamos ler de novo o 15, para a glória de Deus. Agora, porém, trazei-me na minha versão está: agora, porém, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Na minha versão está assim: agora, porém, trazei-me um tangedor. Traz um levita. E sucedeu que quando o tangedor, tangedor tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. Olha só, chama um adorador. Ele não falou nada. Ele não falou assim: ó, vocês vão vencer a batalha, eu profetizo isso e aquilo, porque eu tenho a unção do Espírito Santo, porque eu sou o sucessor de Elias, eu lavava as mãos de Elias, eu carregava a capa dele. Não,
que ele falou? Chama um adorador, chama um tangedor, um tocador de harpa, traz ele aqui, ó. E aí o que a palavra de Deus diz? Que depois que o tangedor, o levita, começou a tocar, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Ou seja, muitas vezes, irmãos, é necessário você parar, não querer olhar para a batalha e falar assim: ó, essa batalha eu vou vencer assim, que eu vou fazer aquilo, que eu vou lutar desse jeito, eu já tenho uma estratégia, eu já sei. Não, primeiro, irmão, busque ao Senhor, adore, comece a cantar, busque a revelação do Espírito Santo de Deus. Aí então a mão do Senhor virá sobre a tua vida, trazendo a revelação de como você deve se portar. Você deve lembrar no momento das lutas e das dificuldades da sua essência de adorador, da sua essência daquele que nasceu, daquele que recebeu o fôlego de vida para adorar a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar, busque ao reino de Deus, busque a justiça do Senhor, busque os céus, busque o reino. Traga o reino para a tua vida, traga o reino para o teu coração, traga o reino para a tua casa, e você vai ver como as coisas vão ser diferentes. Porque o governo dos céus, que está na mão do Senhor, é diferente do governo dos homens. Porque nós somos falhos, irmãos. Quantas batalhas eu já vivi, e quantas vezes a Débora está aqui, ela puxa a minha orelha, porque eu sou muito assim, eu sou muito ativo, irmãos. Então eu vejo uma situação, está acontecendo um problema, eu já quero resolver. Eu quero, não, vou resolver, não, aconteceu não, vamos resolver aqui. Não, e muitas vezes bem-aventurado o homem que tem uma varoa na sua vida, né? Não, filho, você já orou? Aí quando fala isso, né, pastor, dá um balde de água fria, né? Você já orou? Você já falou com Deus? Deus falou com você sobre isso? Quantas vezes? E ainda assim a gente insiste, né? Mas graças a Deus pela vida da nossa esposa, que Deus colocou, graças a Deus pela vida do nosso pastor. Esses dias eu soltei uma frase lá na rede social, a apóstola falava, né, de quanto tempo a gente teve que esperar, quantas vezes eu tive que ir na casa dos apóstolos e orar, para até acontecer o momento da gravação, chegar a esse momento, e ela comentava sobre isso, e eu soltei uma frase assim: obrigado, porque quem tem um pastor tem direção. Eu tenho um pastor, eu tenho direção. Vocês têm um pastor, vocês têm uma pastora, vocês têm direção, vocês têm líder de célula, que é para dar uma palavra de direção. Você tem o teu irmão em Cristo, que é para orar com você. Por isso que a palavra de Deus diz: comunicar as vossas necessidades aos domésticos da fé. Primeiro aos santos. Comunique, peça oração, ore junto, busque direção de Deus, e você vai ver que você vai alcançar lugares altos e mais altos e mais altos. Quando Satanás foi lançado do céu na terra, que houve devastação, a terra ficou sem forma e vazia. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face das águas. Então o Senhor tomou a decisão de formar um homem. Talvez ali naquele momento, Lúcifer olhava para o céu e falava assim: está vendo o que você fez? Você me lançou daí, da tua glória, e destruiu toda a natureza e toda a criação e criatura que você fez para o seu louvor. E agora, quem vai te adorar? Quem vai dizer glória a Deus, aleluia? Aí, está vendo o que você fez? Poderia estar aí,
te adorando. Aí o Senhor olha para ele e diz: ah, é? Então você vai ver o que eu vou fazer. Irmão, eu estou falando de você. Ah, é? Você vai ver o que eu vou fazer. Você está entendendo a honra que o Pai nos deu? Aí Deus, ele vai lá e ele pega do pó da terra e ele começa a meu Deus, ele forma um homem, ele vai moldando. E eu fico imaginando os anjos do céu olhando aquilo, porque todo o céu estava contemplando aquilo que Deus estava fazendo, a afronta de Satanás e aquilo que Deus estava fazendo. E eu fico imaginando os anjos olhando ali e falando assim: o que ele está fazendo é parecido com ele. Olha o nariz, as mãos. Ah, né? Ele está fazendo perna. Olha, ele está formando o homem. E de repente, do nada, o Senhor, ele sopra na narina do homem. E quando ele sopra, algo começa a acontecer dentro do homem. E o que começa a acontecer dentro do homem é um novo barulho de adoração. Sabe que barulho é esse? Eu vou fazer para você, irmão. Eu tenho certeza que você vai dar glória a Deus. O barulho da adoração passou a ser esse daqui, ó. O tambor da adoração, o coração do homem começou a bater. Tá vendo aí? Eu criei ele para me adorar, para me servir, para me amar. Eu sou o Deus, sou eu quem faço, sou eu quem mando, sou eu quem crio. Eu te formei para a minha glória, para me adorar. Oh, irmãos, sabe, está aqui, ó, essa missão que nós temos na terra. Os anjos queriam fazer. Deus, ele poderia ter falado assim, pegado, vem cá, essa parte do céu aqui, ó, vocês vão fazer uma obra. Oh, os anjos já, opa, estou aqui, ó. Sim, Senhor. Não, mas ele entregou para mim, para você. E os anjos adoram o Senhor 24 horas sem cessar. E nós estamos aqui na terra também para adorar ao Senhor. Oh, irmão, nós estamos falando nessa noite de coisas celestiais. Nós estamos falando do reino da glória do nosso Senhor. É sobre isso. Agora você entende quando a gente canta: eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou filho amado. Eu não sou um acaso. Eu não sou fruto de um estupro, de uma violência. Eu não sou isso que, eu não sou esse barulho que Satanás está dizendo. Eu quero convidar você agora a fechar os teus ouvidos e a pôr a mão no teu coração. Isso que o Nicolas está tocando aqui é você. É você. E Ele tem uma vida plena para você e para mim.